Bem-vindo à nossa aula de comandos elétricos. O assunto da aula de hoje é temporizadores. Nós vamos ver aí vários tipos de temporizadores. Os mais importantes para nós são o temporizador na energização, o TON, e o temporizador no desligamento, o TOF. Nós vamos ver também o programador cíclico e o programador horário. Existe aí pelo menos uma dezena de fabricantes com os mais diversos modelos. Então não existe uma cara para um temporizador. Né? O temporizador é um circuito eletrônico que está dentro de uma caixa que vai se engatar no trilho DIN. Ele pode ter aí um botão apenas para um ajuste de tempo, ou um botão para ajuste de tempo, um botão para ajuste de escala, ou ainda ter dois botões para ajuste de tempo e um botão para ajuste de escala, enfim. Existe aí uma gama bastante grande no mercado de temporizadores. Mas o mais importante é compreender o funcionamento dos principais temporizadores para que a gente possa utilizá-los na montagem dos nossos comandos. O primeiro modelo de temporizador que a gente vai ver é o temporizador na energização. É o TON. O TON é um temporizador que, após ser acionado, demora um tempo para comutar os seus contatos. Sua simbologia é essa que está mostrada aqui na figura. Ela tem esse detalhe aqui na ponta, que parece aí um Czinho, né? No lugar do que seria aí uma botoeira, né? E normalmente esse tipo de temporizador ele tem dois contatos reversíveis, ou um contato reversível, dependendo do fabricante. Então aqui eu estou representando um temporizador que tem dois contatos do tipo reversíveis. O circuito para teste de um temporizador do tipo TON é o que está sendo mostrado agora no slide aqui, né? Ele é composto aqui por uma botoeira B1, pela bobina, né? Pela bobina do contator do relé de tempo, aí, o KT1, e aqui um contato reversível de KT1. Para ensaiar esses contatos, eu vou usar aqui duas lâmpadas piloto, né? H1 e H2. Então vamos fazer uma simulação lá no CADSIMO. Eu preparei aqui no simulador CADSIMO, que é um simulador utilizado para simular comandos elétricos, um teste para o nosso temporizador TON. Então nós vemos aqui uma botoeira, a bobina do temporizador e um contato reversível. Ao energizar o circuito, iniciando a simulação, a gente percebe aqui que essa primeira lâmpada aqui, o H1, está energizado, devido ao contato normalmente fechado do KT1 aqui, né, do temporizador. Quando eu energizo a bobina, ele começa a contar aqui. Eu fiz um tempo curto, 2 segundos, 2, 1, e ao chegar em 0, ele vai comutar aqui o contato e a lâmpada H2 deve acender. Então isso deve ocorrer agora. É um pouquinho demorado, né? Mas aconteceu. Se eu soltar agora a bobina do contator, né? O contato que comutou volta para a posição, H1 então aqui volta a acender, né? E H2 volta a ser desligado. Houve então aí um retardo no ligamento. Importante, a bobina do temporizador deve permanecer energizada pelo tempo do retardo. Por exemplo, se eu simplesmente bater aqui, né, na bobina e soltá-la, olha aqui, vou soltar a energização, né, nada aconteceu. Ou seja, o contato de comutação não vai acontecer, né? A comutação de tempo não vai acontecer. A comutação de tempo, olha, só vai acontecer se, liguei, energizei, se esse tempo for superior ao tempo presetado no temporizador, aqui no caso 2 segundos. Como já vai dar 2 segundos, nós vamos ter a comutação novamente aqui.
Se eu desligar, né, abrir esse contato aqui antes dos 2 segundos, não vai acontecer a comutação. E vai ficar nessa condição, né, comutado, enquanto o contato de B1 aqui, né, estiver energizando a bobina do contator. Ou seja, enquanto a bobina do temporizador estiver energizada, o contato permanece comutado. Quando a gente solta aqui, ele volta para a condição de repouso. É assim que funciona um temporizador na energização. Agora nós vamos ver um temporizador no desligamento ou temporizador na desenergização. É aquele que tem um atraso no desligamento. A sua simbologia muda um pouco. A simbologia do temporizador para o desligamento, ela é esse quadradinho completamente cheio, diferente do temporizador lá para a energização. E olha aqui, a simbologia também do contato muda, né? Ela recebe esse parênteses aí, né? Ao contrário, né? Parênteses aí, sei lá, esse C ao contrário aí, né? Então ele ganha aí uma simbologia própria. O diagrama de tempo aqui é fácil de perceber, né? Que eu vou energizar a bobina, eu vou energizar a entrada aqui e eu vou ter um atraso aqui no desligamento. Para fazer a simulação desse sistema, eu também imaginei a mesma solução que a gente fez lá com o temporizador Tom. Né? Eu vou criar aqui um sisteminha onde eu tenho um botão, que eu vou chamar de B2, o temporizador na energização e um contato reversível aí para testar duas lâmpadas aqui, H3 e H4. Dessa forma, eu vou conseguir testar esse circuitinho aí lá no nosso simulador. Então vamos lá para o simulador. Agora sim, no simulador Cadissimo, né, onde eu vejo aqui uma botoeira B2 aqui, com uma bobina do temporizador KT2 aqui e o contato reversível de KT2 ligados à lâmpada H3 e H4. Quando a gente dá um play aqui, né, a gente vê que energizou todo mundo e o contato fechado do contato reversível aqui energizou H3 aqui representado na cor verde. Uma vez acionado a botoeira B2, imediatamente ocorre a comutação do H3 para H4, ou seja, comutou o contato do temporizador. E assim vai permanecer enquanto eu mantiver a botoeira pressionada. Quando eu solto a botoeira, começa a nossa contagem, o retardo aí no desligamento. Aqui eu temporizei 2 segundos, então aqui 1, já vai cair já para 0 e já vai energizar H3. Então lá caiu para 0, contato comutor, energizou H3. Mesmo que o tempo de acionamento da botoeira seja bem pequenininho, vou acionar aqui momentaneamente, acionei, soltei. É o suficiente para causar então o retardo aí no desligamento. Então basta dar um pulso aqui na botoeira, né, no B2 aqui, que ele vai desligar, né, vai ter um atraso no desligamento aí. Importante, se eu mantiver a botoeira segura, né, ou enquanto eu mantiver a botoeira segura, não vai ocorrer a comutação do contato, não vai iniciar a contagem. A contagem se inicia apenas no momento em que a botoeira é solta, ou seja, quando a bobina do contator é desligada, é desenergizada. É assim que funciona um temporizador para desenergização. Um outro tipo de temporizador que a gente encontra também na prática é o temporizador cíclico. O temporizador cíclico se caracteriza por receber um sinal de impulso aqui, um sinal na entrada, né? Enquanto eu mantiver energizada a bobina desse temporizador, ele vai produzir ciclos contínuos de desligamento e ligamento. Para o temporizador cíclico, né, o tempo de ligamento e o tempo de desligamento
ele é igual, né? Ou seja, o ciclo de trabalho, o duty cycle, o ciclo de trabalho, ele é igual. O mesmo tempo que o temporizador fica energizado é o tempo que ele fica desenergizado. Esse temporizador é chamado de temporizador cíclico. Para testar o temporizador cíclico, né, eu também vou propor um circuitinho lá no nosso simulador. A simbologia muda um pouco. Veja agora, eu tenho o KT3 aqui, né, representando o nosso temporizador cíclico. Observe que agora ele ganhou aqui um pulsinho, né, no lugar do X, aí, no lugar do preenchimento. E os seus contatos aqui também se modificaram, a forma de desenhá-los, né? Também continua sendo um contato do tipo reversível. E eu vou ensaiar também duas lâmpadas aqui, o H5 e o H6. Os tempos são iguais, eu já falei, né? Então olha aqui a carta de tempo mostrando isso, ó, tempo, tempo, tempo. E eles são programáveis, eles são ajustáveis através de um ou dois botões. Alguns modelos têm um botão para ajustar, outros modelos têm dois botões para ajustar. Vamos ver lá no simulador como é que fica então o ensaio do temporizador cíclico. Agora, no CAD-Simo, a gente vai poder ensaiar o temporizador cíclico. Uma vez energizado o circuito, a H5 acionou porque o contato reversível aqui está fechado, né? A bobina do contator KT3 não está energizada, então nada acontece, ele vai ficar nessa condição. Quando eu energizo aqui a bobina do KT3, que é o temporizador cíclico, ele vai propiciar aí ciclos de trabalho simétricos, ou seja, o mesmo tempo que ele ficou na posição comutado para off, ele vai ficar na posição comutado para on. Ou seja, eu separei esse ciclo de trabalho aí de 2 segundinhos. Então ele vai ficar aí 2 segundinhos acionado, 2 segundinhos desacionado. Ok? Então está aí o temporizador cíclico. Okay? Também é chamado... Muitas vezes o pessoal chama esse temporizador aqui de temporizador de pulso. Na verdade, o temporizador de pulso é ligeiramente diferente. A gente vai ver agora como é que funciona um temporizador de pulso. O temporizador de pulso, algumas pessoas chamam também de temporizador cíclico. Na verdade, é um temporizador duplo. Eu posso usar um temporizador de pulso como temporizador cíclico. A diferença é que o temporizador cíclico ele tem tempos iguais para comutação de on e off. Mas no temporizador de pulso eu tenho 2 temporizadores, ou seja, eu tenho 2 ajustes de tempo. Eu posso ajustar tanto o tempo da energização quanto o tempo da desenergização. Ou seja, aqui eu tenho 2 ajustes de tempo. Um ajuste de tempo para o tempo 1 e um ajuste de tempo para o tempo 2. Então eu tenho aí 2 temporizadores em um. Eu posso produzir então pulsos com tempos que podem variar de ciclos iguais, né? Tempo de ligamento igual e tempo de desligamento igual, ou posso deixar ele mais tempo ligado, ou posso deixar ele menos tempo ligado. Vamos ver como é que funciona isso lá no nosso simulador. Para isso eu vou usar um circuitinho, né? o mesmo esquema, muda um pouquinho a simbologia. Nosso símbolo aqui é esse cara aqui, o KT4, e muda também aqui o nosso símbolo do contato. Vamos montar lá no simulador, vamos ver como é que funciona, né? Eu vou montar no simulador esse cara aqui, ó, onde eu tenho um tempo de desligamento um pouquinho menor do que um tempo de desligamento, o dobro praticamente aqui do tempo de desligamento. Ou seja, ele vai dar um pulsinho, ligar, ficar um tempo mais desligado, dar outro pulsinho, ligar e ficar outro tempo mais desligado. Vamos lá no simulador então ver como é que isso funciona.
Então agora na tela do simulador eu tenho aqui uma configuração de tempos. Eu posso configurar o tempo de ligado, aqui eu vou ter que configurar como 1 segundo, e aqui o tempo de desligado, aqui eu vou configurar como 2 segundos. E eu montei então o nosso circuitinho aí para fazer o nosso teste, né? O nosso temporizador de pulso aqui, e como de praxe lá o contato reversível ligado no H7 aqui e no H8. Ao energizar o circuito, lógico, o contato fechado do temporizador já energiza aqui o H7, né? E eu fecho aqui a bobina do nosso temporizador de pulso. Ele vai produzir pulsos aí, onde vai ficar 1 segundo ligado, 2 segundos desligado. 1 segundo ligado, 2 segundos desligado, e assim por diante. Eu poderia presetar qualquer valor lá na nossa tela de pulsos, né? Eu poderia deixar, por exemplo, 2 segundos desligado e 10 segundos ligado, e assim por diante. Eu poderia então lá fazer um preset que mais for conveniente para a minha aplicação. E é assim que funciona então um temporizador de pulso. Nós vimos aí então os 4 temporizadores mais importantes para os comandos elétricos. O temporizador no ligamento, o temporizador no desligamento, o temporizador cíclico e o temporizador de pulso, ou temporizador duplo. Mas como a gente está falando de temporizador, eu não podia deixar aqui também de falar dos timers, né? Qual que é a diferença de um timer e de um temporizador? O timer, ou programador horário, ele é para ser usado quando o tempo é maior do que os que a gente usa nos temporizadores. Normalmente a gente usa para tempos de 24 horas, né? Mas os recursos eles variam de cada modelo de fabricante, né? Mas a maioria tem programação para ligar numa hora e desligar numa outra hora, abrangendo aí um período de 24 horas, né? E ainda tem o ajuste de quais dias da semana que eu desejo colocar esse programador para funcionar. Cada fabricante tem ainda seu procedimento, cada temporizador tem lá o seu manual, a sua forma de programar. Então, ele também é bastante utilizado, por exemplo, quando eu uso automação de irrigação ou automação de movimento de limpeza de piscina, né? Movimentação de água de piscina. Porque uma vez ali, por determinado horário, eu vou ligar e manter a bomba funcionando lá para economizar energia, para não deixar a bomba ligada o tempo todo. Como eu falei para vocês, os modelos variam, né? E ele é utilizado para tempos grandes, programação em torno de 24 horas, onde eu posso escolher o dia da semana, e a programação é sempre segundo o manual. Então a gente não vai abordar nenhum específico nesse momento, porque os mais importantes são aqueles 4 que a gente viu: o tom, o TOF, o cíclico e o pulso. Vou deixar aqui 4 questões e convidá-lo a dar um pulinho lá no sala de aula a resolver essas questões para que eu possa validar a sua presença. Um bom trabalho e até a próxima!